Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Abre as vossas Bíblias em Marcos. É, 10, 6. Amém. Pensei que o presbítero ia pregar. Quero perguntar nessa noite se tem algum casal aqui, esposo, que esteja namorando, que levanta a mão para mim ver aqui os casais que estão aqui presentes hoje. Desse lado tem 2. Aqui desse outro lado tem algum casal aqui? Você já olhou para sua esposa, para sua namorada hoje e falou o quanto você ama ela hoje? Se não, você tem a oportunidade de falar agora. Olhe para sua esposa e para o seu esposo e diga: eu te amo. Marcos 10 e o versículo 6. Porém, desde o princípio da criação, Deus fez homem e mulher. Por isso deixará o homem a seu pai e mãe, e une-se a mulher a sua mulher, e com sua mulher serão os dois uma só carne, de modo que já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus juntou, não separe o homem. Em casa voltaram os discípulos a interrogá-lo sobre este assunto, e ele lhe disse: quem repudiar sua mulher e se casar com outra, comete adultério contra aquela. E se ela repudiar seu marido e casar com outro, comete adultério. Amém? Aqui os discípulos estavam falando sobre o divórcio, mas hoje eu não vou falar sobre o divórcio. Vou falar de casamento. É uma coisa que é muito complicado hoje a gente falar sobre casamento, né? Mas Deus vem tocando no meu coração e eu resolvi trazer essa noite. A palavra de hoje é sobre casamento. Então, Marcos 6 diz: porém, desde o princípio da criação, Deus fez homem e mulher. Então, ele diz: por isso deixará o homem a seu pai e sua mãe, e une-se a sua mulher. Hoje, acredito que tem muito casal ainda que se casou, mas ainda continua na casa dos seus pais. Mas Deus diz: deixará seu pai e sua mãe e se une a sua mulher. Porque quando é um ditado que diz: quem casa, quer casa. Então, para a gente ser feliz com a família, quando a gente assume um casamento, a gente deve primeiramente pensar aonde a gente vai colocar aquela esposa. Porque não tem como você ter um bom relacionamento se você ainda continua no convívio dos seus pais. Porque se você está dentro da casa do pai do noivo, se a noiva vai falar alguma coisa, os pais do noivo se machucam.
Se você está dentro da casa do pai da noiva, quando você vai falar alguma coisa, o pai da noiva se machuca. Então isso, o que acontece? Isso vai desgastando o seu relacionamento. Então, hoje jovem que estão pensando em casar, você que hoje é casado e vive dentro da casa dos pais, já está a hora de cortar esse laço. Porque aqui não é eu que estou dizendo, mas sim Deus. Deus está dizendo que você tem que deixar seu pai e sua mãe se juntar à sua esposa. Porque quando a gente se casa, a nossa família não é mais o pai nem a mãe, mas sim a nossa esposa ou esposo e nossos filhos. E também, ele diz aqui no versículo 8, e com sua mulher serão os dois uma só carne, de modo que não são dois, mas uma só carne. Então, isso aqui também leva para os dias de hoje. Muitos casais, eles não entendem essa parte, que quando você se casa, não é mais dois, mas um só. É uma só pessoa. Porque muitas das vezes, se o esposo tem uma moto, um exemplo, e se ela quebra, ele vai pedir dinheiro emprestado à esposa. Você acha certo que o esposo peça dinheiro emprestado à esposa? Você acha certo que a esposa peça dinheiro emprestado ao esposo? Se a esposa trabalha e se o esposo trabalha, precisa ter conta separada? Se você compra algo e traz para dentro de casa, aí você que tem que pagar? Se os dois que estão usando? Se você compra uma moto, chega o dia de pagar, aí diz: mulher, eu estou sem o dinheiro de pagar a fatura porque está vencendo hoje. Aí ela diz: eu te empresto, mas amanhã tu me paga. Aí você, quando for dar aquele passeio com ela, aí você aluga a moto, que a moto é sua, não é dela. Aí ela tem que pagar, né? Porque não é mais dois, é um só. Então, até as nossas dívidas é dos dois. Agora a dívida que eu estou falando é da dívida que é comprada para o bem dos dois. Não estou falando da dívida lá do bar. Eu não estou falando da dívida lá do forró, da bebedeira. Eu não estou falando disso. Aí a dívida é dele, ele tem que pagar. Agora a dívida que é comprada para dentro de casa, a um dos dois usa, aí o marido ou a esposa tem que pedir emprestado e depois ela fica cobrando. Então, realmente, o que está unindo esse casal? Realmente é um só ou é dois? Porque Deus diz que quando se juntarem, não seja mais dois, mas um só. Então, que você refletir, e a partir de hoje, que cada um de nós que somos casados, que começamos a pensar o que a gente está fazendo. Porque se a gente estamos dentro da nossa casa, separando, esse é meu e esse é teu, então a gente já somos separados. Porque aqui vocês estão construindo, aqui vocês estão pensando no futuro. E como é que você começa a dividir casado? Esse aqui é meu, esse é teu. E ainda tem casal até que diz assim: olha, homem, se eu me separar, eu levo tudo. Aí
Aí diz outra assim, às vezes tem um filho, tem uma filha, aí diz assim, se eu me separar, eu levo a menina e deixo o menino contigo. Aí eu pergunto a você essa noite, e para que você casou? Porque se você, em vez de pensar em sonhar com a sua esposa o que você vai fazer, você já está pensando o que você vai levar? Aí vai dizer assim, aquela geladeira eu não vou deixar para tu não, porque eu quem comprei, paguei as prestações tudinho, tu não desse um centavo. Eu digo assim, esse casamento ainda existe? O que é que está segurando esse casamento? Porque já estão se separando, já estão separados. E eu digo assim, o que é que une? Pergunta assim, existe casal perfeito? Não. Todos nós temos nossos problemas. Só que nossos problemas tem que ser dentro de casa. Não é obrigado você estar passando para as pessoas de fora, não. Aquele ditado que se diz, roupa suja se lava em casa. Não é obrigado você estar se agarrando no meio da rua, você estar junto da sua amiga, da sua colega e dizer assim, hoje eu estou brigado com meu esposo. Você chega junto do seu colega e diz assim, hoje eu não quero nem ver ela. Hoje eu estou brigado. Eu te pergunto, você acha que essas pessoas vão resolver alguma coisa? Não vai. Mas antes, vamos botar lenha na fogueira, vamos falar a palavra popular. Porque muitas das vezes o povo vão trazer palavras, mas para destruir. Porque nem todo mundo, se você vai falar com um casal que não tem a vida perfeita, como é que ele vai dar um conselho para você ser bem no seu casamento? Se nem ele sabe ter seu casamento bem. Eu vim trazer essa palavra hoje, não é a minha esposa está ali olhando para mim, mas não é porque vou dizer assim, o irmão Carlos tem um casamento perfeito. Não, gente, eu também tenho meus problemas. Mas assim, meus problemas é em casa, é entre eu e minha esposa. Que a gente tenta de todas as formas resolver entre eu e ela. Não é obrigado a trazer para a igreja. Hoje eu briguei com minha esposa. Ou minha esposa chegar, hoje eu briguei com meu esposo. Não. Porque nem toda hora a gente combina aquelas ideias. E é se discutindo que se dá certo. Só não pode discutir direto, né? E você sabe, hoje, eu sei que tem criança, mas hoje eu estou falando uma parte mais adulta, acima de 18 anos. E você sabe que o casal que se ama, depois que briga, que volta, é melhor ainda. Não é verdade? E aqui voltando para a palavra, lá em Gênesis 1, versículo 27 e 28, ele diz, no versículo 27 diz, criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher, e os criou. E Deus abençoou-lhes, disse, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todos os animais que rastejam pela terra. Multiplicai-vos, é a palavra que diz, multiplicai. Como é que você está separado se Deus mandou multiplicar? Deus quando uniu o homem e a mulher, desde o começo, aqui como diz na palavra de Marcos, desde o princípio, desde Gênesis, que é o começo de tudo, onde tudo aconteceu, que ele fez homem e mulher, e abençoou, e mandou mais, que se multiplicasse. Aí eu volto para aquela mesma palavra que eu falei,
como é que hoje você vive se dividindo? Como é que você hoje vive dividindo as coisas dentro de casa? Que Deus mandou você se juntar para se multiplicar. Porque, irmão, não tem família bem se viver cada um com um pensamento diferente. Projeto de família é um só pensamento. Se você tem um pensamento e seu esposo tem outro, nada dá certo. Porque você faz de um jeito, ele faz de outro, e lá na frente só dá errado. Mas quando você se junta com a sua esposa, com seu esposo, e faz o projeto e apresenta a Deus, tudo dá certo. Porque tudo que Deus escreveu, tudo que Deus deixou, ninguém pode botar para trás. Porque se Deus diz que nós devemos se juntar para que nós venha se multiplicar, e tudo que tem na terra está no nosso domínio. Então o que é difícil? A partir de hoje, se você está brigado, quando chegar em casa, comece logo a fazer as pazes, viu? E pare de estar dividindo as coisas. E pare de dizer, esse é meu e esse é teu. Divide até os filhos, né? Divide até os filhos. E também aqui em Coríntios 7, marido, conceda à esposa o que lhe é devido, e também semelhante à esposa ao seu marido. Está vendo o que Deus diz aqui? Volto mais uma vez a dizer, Deus nunca falou, Deus do começo, desde o princípio até agora, Deus nunca disse, marido, tu trabalha para um lado e mulher, tu trabalha para o outro. Deus está dizendo, marido, conceda à esposa o que lhe é devido, e também semelhante à esposa a seu marido. Então Deus está dizendo aqui que cada dia mais a gente venha dar o que é devido a nossas esposas, que nós venha dar devido o que é o nossos esposos, o que é que nós venha dar, que nós venha dar respeito, que nós venha dar carinho. Aí você diz, mas irmão, mas minha esposa é uma benção. Mas foi o que você escolheu. Mas meu esposo é uma benção, mas foi o que você escolheu. Porque lá no outro tempo, os nossos pais quem escolhia, né? E a gente era obrigado a ficar com aquela escolha. Mas hoje você não escolheu, ninguém obrigou. Muitas das vezes, o seu pai, a sua mãe dizia, rapaz, isso não vai dar certo. Tu não tá vendo o jeito dela. Ah, depois que eu casar eu mudo. Tu não tá vendo o jeito dele. Ah, depois que eu casar eu mudo ele. Não pense nisso, irmão. Porque eu acredito que tem muita gente aqui de joelho tentando ainda mudar, e até hoje não mudou. Porque só quem muda é Deus. E quando ainda a pessoa quer. Porque Deus deixa a pessoa livre para você escolher. Então você está de joelho pedindo para seu esposo, pedindo para sua esposa, pedindo para sua namorada, para seu noivo, e até agora ele não se converteu, não melhorou ainda. Mas é você e Deus. Você muitas vezes já sabia quem era a pessoa, e você escolheu porque quis. E agora a única solução é você orar e pedir a Deus que Deus tenha misericórdia. Aqui diz, no versículo 4, não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o marido. E também semelhante ao marido, não tem poder sobre o seu corpo, e sim... Olha que palavra forte.
Porque tem muitas vezes que você quer falar com seu esposo algo que ele está fazendo errado, ele diz, quem manda em mim sou eu. Você vai falar com a sua esposa, ela diz, quem manda em mim sou eu. Mas olha a palavra que Deus diz. O marido no 4. A mulher não tem poder sobre o seu corpo, e sim o marido. Já imaginou o marido for cobrar isso? A sua esposa diz assim, você não manda em você, eu quem mando em você. Na lei que está hoje, a confusão que vai dar dentro de casa. Mas aqui é a palavra de Deus. Aqui, sabe qual é o erro hoje? É porque as igrejas não pregam casamento. Hoje muitos casamentos estão destruídos. É porque ninguém tem coragem de pregar o casamento. Muitos jovens estão aqui, chega aqui na presença, faz um juramento que ser fiel, de amar ela até o fim e outras coisas mais. Já faz um tempinho que eu casei, já até esqueci, mas Deus se lembra do que eu prometi naquele dia. E só que você está pensando que você está falando isso para sua esposa ou para seu esposo, mas só que você está fazendo um juramento para Deus. E tudo que você jura a Deus, pode ter certeza que Ele vai cobrar, viu? Amanhã que não der certo, Ele vai cobrar. Então Deus diz que a mulher não tem domina seu corpo, e sim o marido. E o marido também semelhante, não tem poder seu corpo, e sim a mulher. Você vê hoje, muita gente quer viver como solteiro. Muita gente hoje, casado, mas quer viver a vida ainda de solteiro. Ele quer sair de casa, a mulher reclama. Ele, tu não já sabia que eu era desse jeito? Pra que tu casou comigo? Ele quer viver a vida de solteiro. É assim, o que a palavra de Deus diz é que quando a gente venha ter um relacionamento, que a gente venha ter um entendimento de verdadeiramente o que é um casamento. Casamento é coisa séria. Casamento não é brincadeira. No dia que eu carreguei a minha esposa, eu perguntei para ela, você me ama? Ela disse, amo. Eu disse, mas você me ama mesmo? Ela disse, sim, eu amo. Eu disse, olha, tenha cuidado, porque casamento não é como um vestido, não, que amanhã você se desagrada e vai lá e troca. Casamento é coisa séria. Eu disse, eu não sou rico, eu não tenho nada. Você tem coragem de trabalhar comigo? Ela disse, eu tenho. Aí eu disse, pois vamos embora. Mas assim, isso aí é fogo de palha, sabe? Porque a gente só fazia 2 meses que a gente namorava. Eu não aconselho a ninguém fazer isso, porque a gente existe a paixão e existe o amor. Quando a gente está namorando, é paixão. É paixão, quando a gente está namorando é paixão. Tudo a gente faz. Não existe limite. Você vai até o fim do mundo, se for possível. Mas o amor é que segura pro resto da vida. E não tem como você saber que ama com 1 dia, 2 dias, 2 meses. Você vai saber que ama quando você passa 1 ano, 2 anos namorando. Porque você vai conhecer os defeitos e as qualidades das pessoas. Aí você pode dizer eu amo, porque você já conhece. Agora eu também vou dizer um negócio. Você passar 5 anos namorando, eu digo a você, olha, procure outro, porque já não, isso aí já está demais já. Porque só se orar muito, né? Porque eu acho que já deu para conhecer, né? Ainda tem dúvida. Ainda tem dúvida se é a noiva. Ele está esperando o quê? Aí voltando para o que a irmã Lia falou. Aí tem um varão que vive com... Porque eu passei
Eu passei 10 anos junto com minha esposa, até chegar o momento de eu imaginar assim, eu estou errado, se eu estou vivendo com ela 10 anos, e por que eu não caso? Então assim é o que eu levo hoje para você, que vive junto e até hoje não casou. Eu digo, por que não casou? Ainda está esperando a noiva e o noivo, certo? Esse tempo todo em vocês morando junto, está esperando o quê? A noiva e o noivo, certo? Então, voltando para a palavra, que está passando a hora, não vai dar para mim terminar tudo, porque já vai dar 9 horas. Mas tem um conselho aqui, ó, para o casal. Não vos previs, é o versículo 5. Mas não vos preveis um outro salvo, talvez por muito consentimento, por algum tempo, para vos perderdes a oração, e novamente vos juntardes, para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. O que Deus está falando aqui, gente, é que Deus diz assim, ó, não vos previeis um ao outro, salvo talvez por muito consentimento, por algum tempo. Deus está dizendo aqui que a gente não deve se prender muito, passar muito tempo, porque às vezes os casais gostam de fazer uma grevezinha, né? E Deus diz que isso não é bom. Às vezes o casal está brigado, está com raiva, aí começa a dizer que está com uma dor de cabeça, começa a falar que está cansado. Às vezes o esposo chega em casa, não dá atenção à sua esposa por causa do serviço. Às vezes a esposa não dá atenção ao marido porque diz que os filhos tomam conta do tempo dela. E Deus diz assim, ó, que a gente não deve passar muito tempo junto, que a gente deve fazer as nossas ações, mas nós voltar sempre para estar junto do casal, porque o Satanás pode tentar. Porque quando a gente está brigado com a esposa, ou quando a esposa está brigada com o esposo, ou o namorado com a namorada, Satanás rapidamente arruma a princesa do inferno e o príncipe do inferno para se aproximar de você com lindas palavras, não é isso? Só que, assim, muita gente que já chupou uma bala chamada baba de bruxa, né? Ela no começo ela é doce, mas no meio ela é amarga. Do mesmo jeito, é esse príncipe e essa princesa que vem destruir o seu casamento. No começo, tudo é doce, e no final, só termina amargo. Então Deus diz que a gente não devemos passar muito tempo se separar do cônjuge. Paramos de dar greve, paramos de dizer, hoje eu estou cansado. Você chega, não dá nem um bom dia. Você se acorda, não diz nem eu te amo. Você já se levanta, vai para o trabalho, chega à noite e já vai dormir. E Deus diz, isso não é bom, porque o Satanás tenta. E você sabe que diz que a carne é fraca. Essa palavra de carne fraca é para os fracos, né? Porque essa palavra não existe, é só para quem cai e diz, porque a carne é fraca. Mas a gente nunca devemos dar brecha para Satanás. Nunca devemos dar esse espaço, porque no momento que a gente dá o espaço, ele entra. E aqui em Coríntios 10, 13 diz, não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentado além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação,
vos proverá livramento, de sorte que a possa suportar. Então Deus está dizendo que a gente vai vir tentações na nossa vida. Mas se a gente se apegar a Deus e pedir livramento, e de sorte a gente poder suportar, porque assim, na nossa vida todo dia nós somos tentados. E nós deveremos entender o que é certo e o que é errado. Se você vê que aquilo é errado, se afaste. Porque se você ficar ali, um momento ou outro, você vai cair. Porque se você ficar alimentando, vai chegar um momento que você não vai suportar. Então Deus diz assim: juntamente com a tentação vos proverá livramento, que Deus está dizendo que vai dar livramento, de sorte que a possuas suportar. Então, se a gente tiver a sorte de nós suportar a tentação, Deus vai dar-nos livramento. Então, que a gente deve, quando a gente vê que aquilo é algo que a gente não está conseguindo, que aquilo está nos oprimindo, que está levando para caminhos errados, então a gente tem que fazer o quê? A gente temos que pedir força a Deus para a gente vir sair dali, a gente vir suportar. Já é 9h05, vou terminar. As horas se passou. Mas eu vou deixar uma palavra, a última palavra, que diz assim, em Efésios 5, 22, 25. As mulheres sejam submissas a seu próprio marido, como o Senhor. 25. Marido, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Essa palavra submissa, quando fala, as mulheres até se acham ofendidas, porque muitos pregadores só falam essa parte, que as mulheres têm que ser submissas ao seu marido. Mas a palavra também fala também para o marido, que o marido deve amar a sua mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou. Então, a mulher não pode ser submissa se o marido não ama, se o marido não trata, se o marido não lhe respeita, se o marido só fala palavrão, se o marido muitas vezes tem ela pior do que uma mulher da rua, a qual não dá respeito. Então, essa palavra de hoje, eu venho trazer para vocês que devemos amar mais, que a gente devemos respeitar mais. Se você teve a coragem de casar com essa pessoa, então ore por ela e suporte, porque Deus não gosta do divórcio. Eu vou voltar aqui para falar sobre o último assunto, que é o divórcio. Em Marcos 10:11. E lhe disse Jesus: quem repudiar sua mulher e casar com outra, comete adultério contra ela. E se ela repudiar o seu marido e casar com outro, comete adultério. Então, irmão, não adianta você hoje querer sair de onde Deus te colocou, porque o casamento é projeto de Deus, e só quem sabe a dor de não ter uma família é quem não tem. Hoje muita gente vive brincando com a família, porque tem gente que vive tão bem
que ele vive caçando algo. Então ele acha o quê? Problema. Aí quando ele acha problema, ele quer viver, ele quer voltar para o bem. Porque eu conheci pessoas que era casado, tinha família, tinha de tudo e destruiu por aventura. E no final, quando tudo aquilo acabou, essa pessoa chegou e disse assim: ah, como eu queria ter a minha vidinha. E porque quando tinha a sua vidinha não zelou? Então hoje é difícil, ele dá problema, ela dá problema, ore por ela. Muitas vezes a gente só sabe julgar o outro, a gente só sabe ver o defeito no outro. Mas você já olhou se o defeito não está em você? Será que o defeito não é seu? Então, que essa noite, quem for casado, eu peço que levante, se abrace com a sua esposa, ou sua namorada, noivo, o que for, e peça perdão. Que a palavra hoje foi perdão, que a irmã Juliana falou. Então que hoje você se abrace com a sua esposa, com o seu namorado e peça perdão. Porque por tantas coisas que a gente já tem feito, eu digo aqui a minha esposa que eu não posso lhe abraçar porque eu estou aqui, mas eu peço perdão pelas coisas que eu já lhe machuquei. Porque bom e maravilhoso a gente chegar em casa e ter uma família. É bom e maravilhoso a gente chegar em casa e ter um companheiro ou uma companheira. Porque você, quando está no mundo, é muita festa, é muita balada. Você passa a noite todinha na festa, é muita alegria, tudo de bom tinha, tudo que o Satanás oferece. Mas quando você volta para dentro de casa, a solidão bate. Quando você volta para dentro de casa, a tristeza bate. E isso é muito ruim, isso é muito triste. Então a partir de hoje, zele pela pessoa que Deus te colocou. Zele por essa pessoa que está do teu lado, essa companheira, esse teu companheiro. Ela está te dando trabalho, mas amanhã vai ser glória. Ele está te dando trabalho, entrega na mão de Deus. Porque bom e maravilhoso a gente ter um lar. Então, eu tenho só que agradecer por mais uma oportunidade. E que Deus abençoe todo. E aquele que a esposa não está aqui, e que o esposo não está aqui, quando chegar em casa, abrace ele e diga: eu te amo. E a partir de hoje, comece a fazer isso, que ele vai ver a sua diferença. Porque você quer mudar ele, mas para você mudar ele, você tem que mudar. Amém? Amém. Que Deus continue abençoando a vida do auxiliar Carlos. Vou estar deixando os avisos aqui rapidinho. O primeiro aviso é que amanhã